A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 27 de junho de 2024, quinta-feira, tenho uma palavra para compartilhar. O meu devocional de hoje encontra-se no 2 Timóteo 1,7, que diz assim: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Sabemos que o medo é um mecanismo fisiológico para nos defender de intempéries, de riscos e adversidades. Porém, muitas vezes damos muita ênfase para o medo e o medo começa a nos paralisar. Temos sonhos, temos visões, temos projeções, porém, quando começamos a pensar negativamente nas coisas que podem acontecer, somos preenchidos de medo e esse medo nos paralisa, roubando o nosso avanço no nosso caminho. É importante sim nós sermos cautelosos, nós sempre analisarmos os riscos de determinadas atitudes, sempre termos estratégia, mas nós não podemos viver num espírito de medo. O medo, ele não pode preencher a nossa vida, pois como essa palavra nos diz, Deus, ele nos deu espírito de ousadia e não espírito de covardia. E quando nós conseguimos ter o fruto do Espírito, quando conseguimos ter domínio próprio, equilíbrio, o medo é incapaz de paralisar a nossa vida. Nós passamos a ser ousados, nós passamos a ter uma fé ousada, onde a nossa confiança no Senhor acaba sendo muito maior do que sentimentos inferiores, como desânimo, como de medo, como pessimismo. Nós precisamos estar com os nossos olhos fixos em Jesus Cristo e entregar a nossa vida a Deus. Quando confiamos no Senhor, quando entregamos de todo o coração a nossa vida nos caminhos do Senhor, nós conseguimos ser ousados, nós não conseguimos mais agir de forma covarde, deixar que esse medo paralisa as nossas reações, as nossas atitudes. E essa confiança no Senhor começa a nos levar para caminhos maiores, sempre avante. Nós temos que compreender que quando somos medrosos, a nossa vida paralisa e começa a andar para trás. Abrimos mãos de bênçãos. Muitas vezes nós vemos as bênçãos ao nosso redor, mas nós não somos capazes de ir até a bênção, pois o medo de decepção, o medo de dar errado, muitas vezes faz a gente voltar para trás. O versículo 5 do Salmo 37 diz assim: Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Quantas vezes nós somos inundados com o espírito de desânimo, com o espírito negativo e as coisas, os sinais que Deus coloca ao nosso redor, que está a um passo da gente, nós não somos capazes de ir pela insegurança. Mas é somente em Deus que conseguimos ser seguros, que conseguimos ser firmes, que conseguimos ser ousados. O crente tem que ser ousado. Deus, ele nos capacita, ele nos dá habilidade para nós conseguirmos vencer todas as dificuldades e adversidades na nossa vida. Mas para isso, temos que crer que acima de nós está a mão de Deus, que estamos abaixo do poder do Senhor e que nós sim somos fracos, mas Deus, ele é forte para nos dar um caminho justo e reto para percorrermos. A meditação de hoje diz: podemos entregar nosso caminho ao Senhor e confiar em que ele fará sua boa, perfeita e agradável vontade a nosso respeito. Quando entregamos o nosso caminho, até os desgostos da nossa vida, até as coisas que dão errada,
passa nos dar sinal e compreensão que estamos seguindo na vontade do Senhor. Muitas vezes não acontece o que nós queremos ou da forma que nós queremos. Muitas vezes ficamos até chateados, mas jamais ficamos decepcionados com o Senhor, pois sabemos que estamos no propósito do Senhor. E muitas vezes esse seguir o propósito do Senhor, andar com Deus, faz nós andarmos por caminhos também tortuosos. Mas nós sabemos que toda disciplina do Senhor, todo tempo difícil que o Senhor nos coloca, isso caminhará para o nosso bem. Isso tudo nos levará aos caminhos altos do Senhor. Pois quando meditamos na palavra do Senhor, em Hebreus vai nos dizer: qual pai que ama seu filho não disciplina? Precisamos aceitar a disciplina do Senhor. Precisamos seguir firmes, sempre contentes e alegres, pois é a certeza que nós crentes temos que ter, é que Deus, ele está conosco em todos os momentos. Então é por isso que nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos nos sentir acuados de medo, pois nós temos um Deus que é capaz de nos dar ousadia, de nos dar confiança, de vencer todas as dificuldades que aparecer no nosso caminho. Seja ousado em Deus, ousado na fé. Tenha o amor, o equilíbrio e o poder que o Espírito Santo dá para cada um de nós. A leitura bíblica de hoje está em Atos 12. Quando nós vemos e meditamos a situação que a igreja primitiva, que os irmãos da igreja primitiva viviam, o cenário que eles viviam era um cenário totalmente inóspito. Eles mesmos poderiam sim estar paralisados de medo. Se nós pensarmos a perseguição que a igreja, que o início da igreja sofreu através dos judeus e dos romanos, e eles todos ficaram firmes e confiantes no Senhor. Eles tiveram esse espírito de ousadia, eles conseguiram vencer as dificuldades que eles tinham, porque eles entregaram a vida de cada um por inteiro para o Senhor Jesus. E eles conseguiram ter confiança, e isso deu segurança para eles conseguir seguir nos caminhos do Evangelho e nos caminhos do Senhor. Em Atos 12, diz de uma dificuldade tremenda que Pedro teve, mas Deus, com a tua mão poderosa, fez coisa maravilhosa na vida de Pedro. Em Atos 12, a partir do versículo 1, diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor
enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo que o povo judeu esperava. Que gloriosa milagre que Pedro viveu. Pedro, ele foi preso, estava sendo perseguido. Herodes queria matá-lo, mas a igreja se uniu, pois a palavra diz que enquanto Pedro estava na prisão, todos os outros discípulos de Jesus estavam reunidos na casa de Maria, orando, intercedendo pela vida de Pedro. E de forma gloriosa e miraculosa, um anjo apareceu na prisão e soltou Pedro. E Pedro, a princípio, parecia que estava vivendo uma visão, mas depois ele caiu em si e ele viu que Deus tinha o libertado. Talvez muitas vezes na nossa vida não aparece um anjo. Talvez somos libertos de males, temos livramentos de grandes coisas ruins que estão na nossa vida, mas nós não vemos um anjo. Mas o fato é que do mesmo jeito que esse anjo que Pedro viu a olho nu o salvou, Deus também ele continua sendo o mesmo. E ele manda ordem, dá ordem a nosso respeito aos anjos, para que ele nos livre. Quantos livramentos de mal, de coisas ruins, de acidentes, de problemas sérios nós não temos na nossa vida? Talvez você não consiga enxergar o anjo, talvez eu também não consigo, mas eu tenho certeza que é Deus que se levanta ao nosso favor e nos dá livramento e entre com milagre. Eu creio que várias pessoas que me ouvem, assim como eu, têm relatos de coisas de livramento de males, que deu tudo certo, que nós não enxergamos o anjo, mas de fato aconteceu na nossa vida. O nosso Deus, ele é o mesmo Deus que estava presente na vida de Pedro há quase 2000 anos atrás. O nosso Deus é o mesmo Deus que faz os milagres que estão descritos na palavra do Senhor. E Ele está se levantando ao nosso favor. E é Ele que nos anima, é Ele que nos livra do mal, é Ele que nos livra de acidente, que nos prolonga a nossa vida e que nos dá força e que nos dá ânimo. Mesmo talvez você nunca ter visto um anjo e talvez nunca vai ver, não pense que o Deus de hoje não é capaz de fazer um milagre na sua e na minha vida. Pois o nosso Deus é um Deus imutável. Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje, Ele será o mesmo de sempre. E a qualquer momento, Ele pode se levantar ao nosso favor, nos dando livramento. Mas para isso, não podemos desanimar. Temos que fazer o que os irmãos da igreja primitiva faziam: orar, interceder, não baixar a guarda, estar sempre alinhado com o Espírito Santo, para Ele fazer o melhor na nossa vida. Que essa palavra seja uma palavra de ânimo. Saiba que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida e estão sobre a minha vida. E mesmo que talvez não vemos, mesmo que talvez não sentimos, saiba que essa presença é real e nada acontecerá na nossa vida que não seja permissão do Senhor. Amo vocês em Cristo Jesus. Que essa palavra possa ser uma palavra de ânimo, de ousadia, que você possa sim desvencilhar do medo que está paralisando a tua vida. Até amanhã, amo vocês em Cristo Jesus. Tchau, tchau.